Você já parou para pensar o que aconteceria se existisse um buraco atravessando a Terra inteira e você pulasse dentro dele? Um túnel perfeitamente reto, saindo de um lado do planeta, atravessando o centro da Terra e chegando do outro lado. Parece uma ideia de desenho animado, mas a física por trás disso é muito mais estranha do que parece. Porque se a gente ignorasse alguns problemas impossíveis, como calor extremo, pressão absurda, falta de oxigênio e as paredes do túnel desabando, você não cairia simplesmente até o outro lado. Você faria algo muito mais curioso. Você começaria a cair cada vez mais rápido. No começo seria parecido com cair de um prédio, só que sem chão para te parar. A gravidade estaria puxando você para baixo, ou melhor, para o centro da Terra. Quanto mais você caísse, mais velocidade ganharia. Em poucos segundos, o vento ficaria violento, sua queda ficaria cada vez mais rápida e você continuaria acelerando. Mas agora vem a parte interessante. Quando você chega mais perto do centro da Terra, a gravidade começa a mudar. Porque a gravidade não vem só do centro, ela vem de toda a massa da Terra ao seu redor. Quando você está na superfície, quase toda a massa do planeta está abaixo de você. Por isso, ela te puxa para baixo. Mas quando você entra dentro da Terra, parte da massa começa a ficar acima de você também. E essa massa puxa você para cima. Então, quanto mais perto do centro, menor fica a força líquida da gravidade. Até que, exatamente no centro da Terra, a gravidade seria praticamente zero. Não porque a Terra deixou de ter massa, mas porque a massa estaria puxando você igualmente em todas as direções. Você estaria no ponto de equilíbrio. Só que tem um detalhe. Você não pararia ali, porque você chegaria no centro com muita velocidade. Seria como passar pelo ponto mais baixo de um balanço. Você continua indo. A gravidade, que antes te puxava para o centro, agora começaria a puxar você de volta. Ou seja, quando você passasse do centro, o baixo mudaria de lado. Agora o centro da Terra estaria atrás de você. E a gravidade tentaria te puxar de volta para ele. Então você começaria a desacelerar, ainda subindo pelo outro lado do túnel, mas perdendo velocidade. Se não existisse ar dentro do túnel, e se não existisse atrito, você chegaria exatamente até a outra extremidade do planeta, do outro lado da Terra, com velocidade zero, por um instante, e depois cairia de volta. Você ficaria indo e voltando, de um lado da Terra para o outro, como um pêndulo humano atravessando o planeta. E o tempo dessa viagem seria surpreendente, em um modelo simplificado, sem resistência do ar, e considerando uma Terra com densidade uniforme, você levaria cerca de 42 minutos para chegar ao outro lado. Ou seja, daria para atravessar o planeta em menos de 1 hora, caindo. Mas isso é só no mundo ideal, porque na vida real, esse buraco seria um pesadelo físico. Primeiro, o calor. Quanto mais fundo você vai, mais quente fica. O centro da Terra pode chegar a temperaturas parecidas com a superfície do Sol. Antes de chegar perto do centro, você já estaria em um ambiente completamente impossível para o corpo humano. Segundo, a pressão. A pressão dentro da Terra é absurda. As rochas ao redor empurrariam tudo com uma força gigantesca. Manter um túnel aberto até o outro lado do planeta seria praticamente impossível com a tecnologia atual. Terceiro, o ar. Se o túnel tivesse ar, você não cairia livremente, como no modelo perfeito. A resistência do ar frearia sua queda. Você poderia atingir uma velocidade terminal, e por causa dessa perda de energia, não conseguiria chegar ao outro lado. Você cairia, passaria do centro, talvez. Subiria um pouco, mas depois começaria a voltar. A cada oscilação, perderia energia, até acabar preso perto do centro da Terra. Agora pensa nisso. No cenário ideal, você vira um pêndulo atravessando o planeta. No cenário com ar, você vira alguém preso no fundo do mundo. E ainda tem outro problema. A Terra gira. Se o túnel fosse aberto de um ponto qualquer para outro ponto qualquer, a rotação do planeta complicaria tudo. Você poderia bater nas paredes do túnel por causa do efeito de Coriolis. Isso acontece porque diferentes partes da Terra giram com velocidades diferentes, dependendo da distância do eixo de rotação. Então, enquanto você cai, o planeta continua girando. E você não seguiria exatamente alinhado ao túnel, a não ser que o túnel fosse feito de polo a polo. Nesse caso, o efeito da rotação seria menor, mas ainda assim, o problema do calor, da pressão e da engenharia continuaria absurdo. Agora vamos imaginar o cenário mais limpo possível. Um túnel perfeito, sem ar, sem calor, sem pressão, sem rotação atrapalhando, só você e a gravidade. Nesse caso, a queda seria quase bonita. Você pula, acelera em direção ao centro, passa pelo centro em velocidade máxima, depois desacelera subindo para o outro lado, chega na superfície oposta. Para por um segundo e cai de volta. É como se a Terra inteira virasse um brinquedo de gravidade. Mas o mais curioso é que durante essa viagem, sua sensação de peso mudaria. No começo, você sentiria a queda livre. Depois, conforme se aproximasse do centro, a gravidade efetiva diminuiria. E exatamente no centro, você estaria sem peso. Só que por pouco tempo, porque sua velocidade seria a máxima ali. Você passaria pelo centro rápido demais para simplesmente flutuar parado. Agora imagina a sensação. Você está caindo há mais de 20 minutos. A velocidade é absurda, tudo escuro, e de repente você atravessa o ponto onde todas as direções se equilibram. Não existe baixo por um instante.
Depois o baixo vira para trás, e a Terra começa a puxar você de volta. É uma das ideias mais estranhas da física, porque mostra que cair não é sempre ir para baixo. Cair é ir na direção em que a gravidade te puxa, e dentro da Terra, essa direção mudaria o tempo todo. Agora tem uma parte ainda mais interessante. Se o túnel não passasse exatamente pelo centro da Terra, mas fosse um túnel reto, ligando 2 pontos da superfície, você ainda poderia cair por ele. E em um modelo ideal, o tempo da viagem seria praticamente o mesmo, também perto de 42 minutos. Isso parece absurdo, mas acontece porque trajetos mais curtos têm menor distância, só que também tem menor aceleração gravitacional ao longo do caminho. Esses efeitos se compensam. É uma daquelas coincidências matemáticas que parecem mentira, mas vem diretamente da física. Agora, claro, nada disso seria prático. A gente não conseguiria construir esse túnel, não conseguiria manter ele aberto, não conseguiria sobreviver ao ambiente, não conseguiria lidar com o calor. Mas como experimento mental, ele é perfeito, porque revela algo que a gente raramente percebe. A gravidade não é apenas uma força que puxa para baixo. Ela é uma força que aponta para o centro de massa. Na superfície, isso parece simples. Baixo é baixo. Mas dentro do planeta, a história muda. E talvez seja por isso que essa pergunta é tão fascinante, porque ela começa como uma curiosidade boba. E se eu pulasse em um buraco atravessando a Terra? Mas termina mostrando uma das ideias mais bonitas da física. O planeta inteiro poderia funcionar como um pêndulo. E você, se sobrevivesse ao impossível, não cairia para sempre. Você atravessaria a Terra, pararia do outro lado e cairia de volta, para sempre, a não ser que alguém te segurasse na saída. Então, se um dia alguém construir esse túnel impossível e você decidir pular, lembra disso. O problema não é só cair, o problema é voltar.